E a mulher, ela acaba se vivendo nesse automático, como se ela fosse um robô, né? Aonde que eu errei? Por que eu não dei conta disso? Então isso é uma carga emocional muito pesada, muito intensa. E no decorrer da vida, você não vai percebendo esse peso que vai se acumulando. E aí você acaba deixando o sonho de lado. É quando a terapia te chama e te olha e pergunta o que você quer, quem é você. Bem-vindos ao Vozes da Mente, um espaço onde a alma encontra a voz e a mente ganha sentido. Eu sou Leila Viana e aqui cada episódio é um convite ao autoconhecimento, à escuta e ao recomeço. Está começando mais um episódio do Vozes da Mente e hoje o papo tá daquele que toca fundo, mas de um jeitinho leve e real. Eu, Leila Viana, recebo uma convidada extremamente especial, Tayana Brigado. Ela que é proprietária da Clínica Brigado, Psicologia e Bem-Estar. Ela é psicóloga, ela é perita judicial e escritora, para conversar com a gente sobre lutos invisíveis. Aquelas dores que a gente sente, mas nem sempre a gente consegue nomear. Já pega seu café, seu chá e se joga na escuta, porque esse episódio promete te abraçar por dentro. Seja muito bem-vindo, Tayana. Obrigada, amiga. É um prazer, uma honra estar aqui, principalmente para falar desse tema tão importante, né, que são lutos invisíveis. Sim, muito importante. É um tema que muitas vezes a gente deixa de olhar, né, Thay? Então, você trazer isso, né, você está escrevendo um e-book aí sobre isso, então eu acho bem importante a gente trazer, não só para nos ajudar, mas ajudar milhares de pessoas, né? E realmente é um tema riquíssimo. Então, eu queria saber, o que é que te inspirou a escrever esse e-book? Esse e-book me inspirou através do meu processo pessoal, para falar bem a verdade. Perdi meu pai, né? Há alguns anos aí, há 4 anos perdi meu pai. E aí, no processo desse luto, eu fui percebendo que não estava vivenciando somente o luto da perda do meu pai, mas o luto de várias coisas que eu estava se perdendo na minha vida, né? Enquanto pessoa, estava me silenciando, eu estava não percebendo muitas coisas em mim. Então, eu fui percebendo que existia vários esses lutos. E eu, como psicóloga, escutando outras mulheres, eu percebi que essas mulheres também estavam vivenciando esses lutos invisíveis. E aí, por isso que eu decidi, de alguma forma, transformar tudo isso através desse book, para as mulheres terem conhecimento do que são esses lutos invisíveis, né, que nós passamos no dia a dia e muitas vezes passamos por despercebido. E o que são esses lutos invisíveis? Vamos lá, o luto invisíveis, ele não é o luto da morte em si. Então, o luto ele está associado a todas as percas da vida. Então, seja uma perca de emprego, de um relacionamento, de uma amizade, de um objeto, tudo que representa para você de uma forma afetiva, que tenha significado para você. Então, esse é o luto invisível. E no e-book ele está mais voltado à questão do peso que as mulheres carregam, né? Porque nós mulheres somos multifuncionais, né? Sim. Então esse peso de ter que dar conta de tudo a todo tempo, né? De ser uma boa profissional, de ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, uma excelente amiga. Então tudo isso no dia a dia se torna um peso a ponto de você se esquecer de si, de não olhar para si. Então esse e-book ele vai trazer isso, esse reconhecimento do que é isso, para você se reconectar, de tentar se ver, de se identificar o que você está vivenciando, qual o tipo de luto que você está vivenciando na sua vida. Nossa, que bacana, Thay. Nossa, poder trazer isso, né, deixar disponível isso para as pessoas. Porque realmente, muitas vezes, a gente associa muito luto à perda de pessoas, né? A gente associa muito, né? Perdi um pai, perdi um marido, perdi um irmão. A gente associa o luto apenas a isso, né? Mas é como você está trazendo, não só isso,
né? Às vezes é a perda de um objeto, é a perda de algo que realmente significou, de um momento, porque a gente não está falando só de pessoas, é de coisas, é de fatos, de sonhos, desejos. Olha, é verdade. E às vezes se perde ali, né? Às vezes, muitas vezes, por alguma escolha, né? Às vezes ali no meio do caminho, no meio do trajeto também, a gente pega um percurso diferente e às vezes a gente tem que abandonar, inclusive, sonhos, né? Sim. E matar algumas vezes isso. E olha, e fica, né? Fica escondido, fica ali. E é um luto. Nossa, riquíssimo como você traz, Thay, esse olhar seu sobre esses lutos invisíveis. Porque realmente, né, nem sempre a gente dá uma atenção e para olhar isso. Aí às vezes uma pessoa está se deprimindo, não está legal, está sentindo aquela angústia no peito. E não sabe nomear. Exatamente, não sabe nomear, não sabe de onde vem. E sim, são os lutos invisíveis. Meu Deus. Então vai ser o e-book, né? Sim. Meu Deus, né? Não deixa eu esquecer para no final já dizer onde é que a gente encontra, como é que a gente faz para obter esse e-book, porque realmente eu quero o meu de primeira já. Por que você acredita que tantas mulheres vivem esses lutos e não percebem, tá? É por conta desse peso mesmo que elas têm, dessa carga, né? Porque nós mulheres nascemos já aprendendo que nós temos que dar conta de tudo. Tem que dar conta da casa, dar conta da família, do esposo, dos filhos, do trabalho. Você tem que ser a super mulher, né? E isso é muito pesado, né? Você ter que dar conta de tudo. É porque nós estamos falando de seres humanos. Sim. E a mulher, ela acaba se vivendo nesse automático, como se ela fosse um robô. E quando ela não dá conta de alguma coisa, nós se sentimos culpados, né? Aonde que eu errei? Por que eu não dei conta disso? Então isso é uma carga emocional muito pesada, muito intensa. E no decorrer da vida, você não vai percebendo esse peso, esse peso que vai se acumulando. E aí você acaba deixando o sonho de lado, para você coloca seu filho na frente, você coloca outras prioridades, né? E você sempre vai se deixando de lado. Então, assim, eu acredito que realmente as mulheres, elas têm vivenciado muitos lutos que elas nem sabem que existem. É que na verdade a gente está numa geração assim, né? Que a gente foi criado para dar conta. Então, de repente, né, a gente tem que ter 50 mil braços e aí chega uma hora que a gente só quer quebrar os pratos, só quer não fazer nada, dizer me rendo e quero só ser mulher. Às vezes a gente não tem nem essa oportunidade, porque tá uma correria tão grande, a gente precisa ser muito funcional, porque a gente precisa hoje acompanhar, inclusive, essa nova geração e realmente, né, acaba ficando, né, muita coisa para a gente dar conta. E nós somos muito emocional, né? Então, lógico que nós sempre colocamos pessoas que amamos na frente. E eu sou um exemplo. Eu estava vivenciando um sonho que não era meu, né? Então, quando meu pai faleceu, que eu comecei a identificar isso, porque eu estava numa profissão que não era minha, que era a realização do sonho dele. Então eu estava vivenciando isso. E aí, conforme foi passando, aquilo não estava me fazendo feliz, eu estava incomodada, não me sentia pertencente, eu não fazia mais sentido para mim. E aí, né, conforme foi indo, terapia, porque nós psicólogos também precisamos de terapia. E aí eu fui identificando, fui reconhecendo que, né, e meus sonhos? Aonde que eu estava ali? Né, o que eu queria para minha vida? Eu não estava vivenciando o meu sonho, eu não estava atrás do meu sonho, eu estava ali ainda sustentando um sonho que não era meu. Meu pai tinha se partido e eu estava ali ainda tentando viver o sonho que era dele. Então, olha o tanto que a gente se doa, que a gente se deixa por quem nós amamos, ao ponto de nos esquecer, né? De esquecer de quem nós somos, os nossos sonhos, os nossos desejos. Sim. E é isso mesmo, né? Às vezes a gente carrega uma carga, né? A gente fica tentando realizar os sonhos dos nossos pais. Tem muito isso, né? A gente que trabalha dentro dessa área, realmente a gente quer pagar uma conta que não é nossa. Exatamente. Não é verdade? E vai se esquecendo, mas que bom que de repente tem um e-book como esse, um insight como esse. E
como você fala, né, a terapia em si, que traz a gente de volta, esse autoconhecimento. E eu gosto muito dessa parte, é quando a terapia te chama e te olha e pergunta o que é que você quer, quem é você, né? Então eu acho que isso é fantástico. Eu sou apaixonada pelo que eu faço, é suspeita, né? Sou suspeita em falar. Porque eu tenho o meu servir como minha missão de vida. E quando a gente vai, a partir disso, transformando essas vozes da mente que às vezes inquieta as pessoas, que às vezes deixa as pessoas não tão aquecidos, que a gente vê o processo acontecendo, vê se desfazendo desses lutos, deixando essas bagagens para trás, né? Pensando diferente, ouvindo outras vozes, e a gente poder implantar essas sementes, meu Deus, né? Eu digo mil vezes muito obrigada pela minha escolha de ser psicanalista, né? De estar nessa área. É isso aí, Thay. Como você acha que o autoconhecimento e a saúde mental ajuda nesse processo de conexão consigo mesmo, Thay? O autoconhecimento é um reencontro com si próprio, né? Você se reencontrar, você ir atrás da sua essência, né? É isso que nós estamos falando. Quem é você? O que você quer? Né? Quem é as suas qualidades? Até porque nós temos muita dificuldade, o ser humano em si, de o que você gosta, né? De falar, é muito mais fácil você falar dos seus defeitos do que das suas qualidades. Então esse autoconhecimento vai trazer essa essência, esse reencontro com você, e assim você vai conhecer, né, os seus limites, os seus desejos, o seu sentimento, porque muitas vezes também tem essa questão, né, nós nessa área aí sabemos que muitas pessoas têm essa dificuldade de entender o que sente, de entender o que é cada sentimento, né, dessas emoções. Então acredito que isso, a saúde mental, ela é a base de tudo, né? Sem saúde mental nós não somos nada. É isso aí. E, inclusive, a gente está lançando um livro, né, agora em setembro, sobre o poder da saúde mental, com mulheres incríveis, né, participando aí desse projeto incrível e que traz muito isso, né, Thay? Esse autoconhecimento, o quanto isso ajuda, né, o quanto você olhar para si, esse processo mesmo, né, o que é que faz você realmente se reconhecer, se reconectar e continuar, né? Sim. Isso é muito importante. E o que você deseja que as mulheres sintam ao ler o seu e-book? O que é que você deseja? Que elas se reconectem, que elas se reconheçam entre as linhas, né? E que elas venham se reconectar, que elas venham se perceber, conseguir ter um olhar com mais empatia para si próprio, de entender que cuidar de si não é egoísmo, é um ato de amor. E as mulheres, nós mulheres, né, se doa tanto e se joga o amor para se doar para todo mundo, cuidar de todo mundo, querer abraçar o mundo. E por que não olhar para si? Olhar para si é necessário, é um cuidado consigo mesmo. É isso aí, Thay. Nossa, é isso, né? Eu acho que o Vozes da Mente, ele, né, quando eu pensei em criar, né, o podcast, foi para trazer mesmo, sabe? Essas consciências, né, brilhantes aí como a sua, trazer essa maneira, esse olhar, sabe? Esse jeito de pensar, essa conexão, esse jeito de sentir, e a partir disso ir transformando olhares, transformando pessoas, primeiro a gente, né? Porque a começar em mim, sempre vai ser a começar em mim. Então, muito, muito, muito obrigado, uma gratidão imensa por você ter aceitado o meu convite de estar aqui. Para mim é uma honra trabalhar com você, né, fazer parte da sua clínica, fazer parte de um livro, né, junto agora. Nem tô acreditando. Vai ser lindo, né? Então, conte comigo, tá? Conte comigo sempre. A gente tá junto nessa jornada. E se Deus quiser impactar, né, muitas mulheres, muitas vidas, que a partir do pensar, do sentir, elas consigam se transformar e olhar para si. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada a você pelo convite. É sempre uma honra estar com você, trabalhar com você. Isso é muito especial. Muito obrigada. Então, a gente conclui com isso mais um episódio do Vozes da Mente, entre o pensar, o sentir e o transformar. E é isso, checkmate, né? Sucesso para mim, sucesso para você e sucesso para nós. Sempre. Uhul.